Para mim é uma honra poder estar aqui com os irmãos. Tenho dito também ao amigo aqui, Dionísio, gostei muito da cidade aqui de Manhuaçu, uma cidade bonita. Gostei muito daqui. Antes de entrar aqui na palavra, eu quero destacar duas questões. Quando eu tenho a oportunidade de estar ministrando em muitas igrejas, eu gosto de destacar isso aqui. Duas questões que eu considero muito importantes. A primeira, que eu tenho dito, é que o culto é do homem para Deus. Glória a Deus. O culto é do homem para Deus e não de Deus para o homem. O culto não é de Deus para o homem, é do homem para Deus. O que quer dizer isso? Aleluia. Tem gente que inverte. Tem gente que pensa que o culto é de Deus para o homem. É Deus que tem que cultuar ele. Tem gente que vem para o culto e inverte, pensa que é Deus que tem que cultuar ele. Que Deus tem que fazer exatamente como ele quer. Então quem tem que ser cultuado é ele, não Deus. Mas o culto não é de Deus para o homem, é do homem para Deus. Então você veio aqui, tomou a decisão de cultuar, então cultua a Deus, adora a Deus. Porque o culto é do homem para Deus. Então ofereça você o melhor culto que você pode oferecer para Deus. Porque é uma decisão, sou eu que decido cultuar. Primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, eu sou membro da Igreja Batista Betel, e eu tenho dito isso. Eu inicio aqui com uma pergunta. Por que Deus fez de Abraão? Pode tomar seu assento, só para destacar isso aqui. Por que Deus fez de Abraão o pai de toda a nação de Israel? Por que Abraão é o pai de Israel, o pai de toda a nação? A nação de Israel é constituída de 12 tribos. Lembra lá quando Jacó vai abençoar os filhos? São 12, ele abençoa cada um e ele cita um animal referente a cada tribo. Tribo de Dan, uma serpente, tribo de Judá, um leão. São a bandeira das tribos, cada tribo com um animal diferente. Porque as tribos são diferentes. São 12 tribos diferentes umas das outras. Mas todas estas tribos têm um pai só. É um único pai. Abraão é o pai de toda a tribo, de toda a nação de Israel. Toda a nação. É o que eles respondem para Jesus lá em João 8, a partir do 39 até o 41. Nosso pai é Abraão. Porque realmente eles descendem de Abraão. São filhos de Abraão. São 12 tribos diferentes umas das outras, mas tem um único pai. Então são tribos irmãs. São todas irmãs. Então eles se veem como irmãos uns dos outros. Deus levanta Abraão. E como eles têm um único pai, isso cria uma relação de afetividade. Eles são diferentes uns dos outros, mas têm um afeto de irmão um com o outro. Eles são todos filhos de Abraão. Em um contexto de guerra, Israel viveu em um contexto de guerra. Isso era fundamental que eles entendessem isso, porque isso formava a unidade da tribo. Por que as tribos vão se dissipar, cada um por um canto? Porque eles descendem de Abraão, entendem que são irmãos uns dos outros, e isso constitui unidade. A unidade através de uma relação afetiva de amor uns com os outros. E Deus ainda estipula uma marca, que é a circuncisão. O que é circuncisão? Para você entender, tipo operação de fimose de criança. O varão, o menino, ao 8º dia tinha que ser circuncidado. Eles cortavam a pele ali do prepúcio do menino. Era uma marca, uma aliança de Deus com eles, uma marca que Deus estipulou, uma marca de aliança. Agora vamos transferir isso para hoje. Hoje a igreja é Israel de Deus. Hoje no século 21 nós não somos mais 12 tribos, mas somos muitas denominações. Glória a Deus.
Não somos mais 12 tribos, mas somos muitas denominações, com as nossas diferenças, com os nossos costumes, diferenciamos uns dos outros. Mas essas diferenças não podem nos dividir. Sabe por quê? Porque embora somos muitas denominações, somos todos filhos do mesmo Deus. Glória a Jesus. Deus é nosso Pai. E se Deus é nosso Pai, somos irmãos. Temos o mesmo Pai, somos irmãos. Somos muitas denominações, mas somos todos filhos de Deus. O que diz lá em João capítulo 1, a partir do versículo 10 e 11? Ele veio para os seus, porém os seus não o receberam. Mas a todos quanto receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, somos irmãos. Não temos o mesmo Pai. Nós sabemos que no Antigo Testamento são sombras, tipologias, e podemos fazer uma analogia com a igreja. Então, primeiro, Abraão é o pai da nação, mas nós hoje não somos 12 tribos, nós somos muitas denominações, mas somos todos filhos de Deus. E a nossa marca? E a circuncisão? A circuncisão de hoje não é mais como foi feito no Antigo Testamento. Mas nós também somos circuncidados. Nós também temos uma marca. É o que está em Colossenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Diz lá o texto: e estáis perfeitos nele, e também circuncidados, não com a circuncisão do povo, mas a circuncisão em Cristo Jesus. Cristo é a nossa marca. Então escute, eu gosto de dizer: assembleiano circuncidado em Cristo, meu irmão. Batista circuncidado em Cristo, meu irmão. Presbiteriano circuncidado em Cristo, meu irmão. Somos todos irmãos. Temos um único Pai que é Deus e compartilhamos a mesma marca. Isso é que tem que nos unir. Glória a Jesus. Diferenças? Temos diferenças. Costumes? Temos também. Mas temos que entender o propósito de Deus. Temos que entender isso. Isso é uma questão que eu gosto de tratar. Agora vamos para a palavra. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 20. Eu escolhi aqui uma passagem muito conhecida do povo de Deus. Muito conhecida. Mateus capítulo 20, versículo 29. Vamos dizer, do 29 ao 34. Fala dos cegos de Jericó. Uma passagem muito conhecida. Eu disse para o Dionísio: Alex, prega uma hora e meia. Eu falei: não, querido, eu não vou encher a paciência do povo. Nem eu tenho tudo isso para pregar hoje, e nem eles têm paciência para me aguentar. Vão ficar enjoados. E Deus não precisa de muito tempo para te abençoar. Uma palavra muda a sua vida, sua história, te liberta, te cura, te salva. Uma palavra. Deus não ficou muito tempo lá na criação, aquela luz. Ele disse: haja luz. Uma palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos para o texto. Diz assim a palavra do Senhor: e saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos
nos faça. Disseram-lhe eles: Senhor, os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta para tomar seu assento. Fique com a tua Bíblia aberta, nós vamos tratar de algumas questões aqui que eu considero importantes. O texto é muito simples, muito conhecido no povo de Deus, mas tem questões aqui que eu considero muito importantes, muito. Eu quero trazer uma palavra para a prática da sua vida, para a sua vida diária. Eu não vou entrar aqui em questões de teologia com profundidade, no campo teórico, porque teoria fica no campo da mente, da imaginação, da ideia. Eu vou tratar com você que é algo prático, simples e prático. Eu vou utilizar aqui esse texto para falar sobre o seguinte tema: aprendendo a superar dificuldades. Aprendendo a superar dificuldades. E o que é dificuldade? O que significa dificuldades? Eu posso até dizer para você que eu enfrento dificuldades, mas eu não posso definir dificuldades pelas minhas dificuldades. Eu até posso dizer que eu enfrento dificuldades, mas eu não posso definir que dificuldade é o que eu enfrento. Eu não posso definir isso para todo mundo. Posso definir. Por quê? Porque as minhas não são as suas e as suas não são as minhas. Então o que é dificuldade? Glória a Jesus, aleluia. E o que é dificuldade para você pode não ser para mim. Glória a Deus. Eu não posso definir que dificuldades é o que eu enfrento. Sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que o ser humano, muitas das vezes, ele é egoísta até no sofrimento. Até no sofrimento, muitas das vezes, ele é egoísta. Sofrimento é o meu, quem sofre sou eu. E aí, muitas das vezes, nós deixamos de olhar que os outros também sofrem. Nós olhamos para o nosso sofrimento e esquecemos que tem pessoas também sofrendo. Dificuldades são as minhas, mas eu esqueço de olhar que os outros também têm as suas dificuldades. Que os outros também enfrentam dificuldades. Então, de uma forma geral, o que é dificuldade? Dificuldades são problemas, obstáculos e limitações. Dificuldades são problemas, obstáculos e limitações. Todo ser humano, em alguma área da vida, enfrenta algum problema, tem alguma limitação e enfrenta algum obstáculo, independente de quem seja. Pode ser cheio do Espírito Santo, pode ser rico, pode ser pobre, mas independente disso, todo ser humano enfrenta em alguma área da vida um problema. Todo ser humano, independente da religião dele. Todos nós, em alguma área da vida, temos problemas e limitações. Ah, pregador, você está enganado. Eu não, você acaba de mostrar a sua. Se você diz que não tem, você acaba de me revelar que você tem dificuldade de falar a verdade. Porque todo ser humano, em alguma área da vida, enfrenta algum problema. Os problemas podem ser diferentes de uma pessoa para outra. Os problemas podem ser maiores em relação a uma pessoa com a outra. Talvez o teu problema é até maior que o meu. Talvez o seu sofrimento é até maior que o meu. Mas todos nós temos. Todos nós enfrentamos isso na vida. E o povo de
eram escravos no Egito, viveram debaixo do jugo de Roma, foram perseguidos pelo nazismo, o Holocausto, muita gente morreu, só foram reconhecidos como nação em 1948 e estão enfrentando problemas até hoje. Povo de Deus, Israel, Jesus, que não tem pecado nenhum, foi crucificado e perseguido. Sabe o que eu tenho? Uma vez um amigo meu estava falando comigo sobre a questão do sofrimento. Ele falou uma coisa muito interessante. Tem gente que você analisar a morte deles, é uma morte que tem um sofrimento até maior de Jesus. Tem gente que tem morte, passa por um processo de sofrimento, um sofrimento até muitas vezes em comparação com a crucificação até maior. Mas a questão não é o sofrimento dessa pessoa. A diferença é que quando crucificaram Jesus, crucificado foi um monte de gente, não foi só Jesus. Crucificado foi muita gente. A questão é quem estava na cruz. Aleluia, glória. A questão é quem estava na cruz. Papai, aleluia. Todos os outros que foram crucificados, ou toda pessoa que sofre nesse mundo, pecou. Agora naquela cruz estava um justo. Estava um justo. Jesus. Muitas das vezes eu sofro muito mais, eu estou sofrendo mais, mas a questão é que aquele ali que estava sofrendo era justo. Essa é a diferença. Dificuldades todos nós temos, eu tenho e você também tem. A questão é se você está disposto a superar as suas dificuldades. Aqui está a diferença. Se você quer ou não superar os problemas. Essa é a questão. Você quer ou não superar os problemas? Se você quer, vamos analisar aqui algumas questões importantes sobre o cetro de Jericó. A primeira questão que eu quero destacar aqui no texto, a primeira questão, o que é dificuldades? Problemas. Agora escute, o problema do cego, para ser superado, só milagre. Só milagre para resolver o problema deles. Só milagre. Talvez o teu problema também, só milagre. Talvez o seu sofrimento, só milagre. Só milagre para resolver. Os problemas da vida podem estar, na verdade, em diversos campos. Alguns estão no campo do impossível. E quando os nossos problemas estão no campo do impossível, só milagre. Só milagre. O problema deles, só milagre. Esse é o primeiro ponto. Uma outra questão que eu quero destacar aqui, e aí eu quero fazer uma pergunta, é qual é a prioridade deles? Qual é a prioridade aqui no céu de Jericó? O milagre? Qual é a prioridade? O milagre ou não? A prioridade não era o milagre. Não era esta a prioridade. A prioridade deles era um encontro com aquele que pode realizar o milagre. Essa era a prioridade. A prioridade é essa. Tem gente que prioriza o milagre, mas não quer nem saber de Jesus. Tem gente que vem à igreja querendo só milagre. Prioriza o milagre. Jesus, depois eu vejo se eu quero alguma coisa com Jesus. Mas eu quero resolver o meu problema. O cego de Jericó tinha um problema, mas a prioridade é o encontro com aquele que realiza. O que eles dizem aqui no versículo 30? Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia de nós. A prioridade era Jesus. Agora escute uma coisa aqui. Priorize Deus em primeiro lugar. Independente do teu problema, priorize Deus. Prioridade. Outra questão, e agora nós vamos entrar no primeiro tópico que eu quero destacar. Eles queriam um encontro com Jesus. E eu pergunto,
notícia grave de visão. Ela não tem conhecimento de tudo que está acontecendo, porque nós interpretamos as informações do ambiente através do sentido do nosso corpo. Nós percebemos o que está acontecendo, e perceber significa interpretar. Então, como eles eram cegos, eles não sabiam aonde Jesus estava, em que direção ele está indo, e eles também não podiam seguir aonde eles eram cegos. Eu vou utilizar aqui a tipologia para fazer uma analogia. Vou utilizar aqui uma linguagem metafórica, figurada, para que a gente possa fazer uma analogia, uma comparação entre uma deficiência visual, eles eram cegos, com a falta de conhecimento. A Bíblia muitas das vezes ela utiliza a palavra cego ou cegueira, não para se referir ao cego literalmente, mas para se referir a um homem sem conhecimento. Não é o caso deles, por isso que eu vou utilizar aqui a tipologia e a analogia. Uma pessoa cega não tem conhecimento. Eles queriam ir até Jesus, mas não sabiam onde Jesus estava. Tem muita gente hoje que até quer Jesus, mas não sabe onde encontrar. Tem gente que até quer Jesus, mas deixa de buscar na fonte mais segura. A fonte mais segura, se você quer conhecer Jesus, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra. Se você quer conhecer mais a Jesus, você precisa da palavra. É a palavra. Mas nós estamos passando por um afastamento da palavra. Existem muitos cultos aí que a palavra já não é nem pregada aqui. Estamos nos distanciando da palavra. Eu gosto até de louvor. Esse mundo gospel é bonito. Mas esse mundo gospel não está transformando a vida de ninguém. Porque estamos sofrendo uma carência da pregação da palavra. Tem muitos cantores que canta, o povo chora, o povo canta junto, mas não tem transformação. A única coisa que muda e transforma é a palavra. Glória a Deus. É o entendimento da palavra. É, Deus, aleluia. É isso. Eu não sei aqui em Minas, mas na Vitória tem um movimento que está crescendo muito chamado desigrejados, sem igreja. Que o povo hoje está entendendo. Eu não posso servir a Deus se vocês me submeter a pastor nenhum, e a igreja é nenhuma, eu sirvo a Deus na minha casa. É um movimento que está forte lá, muito forte. Eu, analisando, eu pensei, antigamente nós tínhamos um movimento chamado de igreja sem nome. Porque a gente não fundou denominação nenhuma, então nós somos da igreja sem nome. E esse negócio de igreja sem nome, hoje nós temos 100 igrejas. Eu tenho dito o seguinte: daqui a alguns anos, começa sem nome, sem igreja, sem Bíblia e sem Deus. É verdade, glória a Deus. Daqui a pouco nós estamos nisso aí, não. Sem Deus, sem Bíblia. Eu estou desconfiado que sem Bíblia nós já começamos já. Tem muita gente aí que não quer nada com a palavra. Nada com a palavra. Uma pessoa sem conhecimento, seja na vida espiritual, seja na vida secular, vai ter muitas dificuldades. Seja na vida espiritual, seja na vida secular, vai enfrentar muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Então escute: 3 coisas podem acontecer na vida de uma pessoa sem conhecimento. Eu vou destacar aqui 3 questões. 3 questões que podem acontecer. Uma pessoa sem conhecimento vai ter uma vida parada. Como é que diz o texto? E eis que 2 cegos o quê? E eis que 2 cegos assentados, parados no caminho. Uma pessoa que não tem conhecimento vai ter uma vida parada, uma vida estagnada, não vai sair do lugar. Uma pessoa sem conhecimento não vai sair do lugar. E o diabo sabe que a forma de parar o povo de Deus é cegando o povo. Cega o povo. Cega a liderança. E para isso ele tira a palavra. Ele sabe
diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Deus desse século cegou. Uma pessoa cega não pode seguir Jesus. Vai ter uma vida parada. Seja a vida secular, seja a vida espiritual, sem conhecimento, vida parada. Isso é muito sério. Ele primeiro leva o homem à ignorância, ele distorce a palavra, foi o que ele fez lá no paraíso, lá em Gênesis. Não, Deus não disse isso não. O que Deus quer dizer é outra coisa. Distorce, cega o homem. Cego não pode seguir Jesus. Vida parada. Vida parada. Por que ele tem essa preocupação? Porque Paulo diz lá em Romanos, capítulo 16, olha o que Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É verdade, glória. Ele sabe que o poder da palavra liberta, cura e salva. Então não tem preocupação com isso aqui. Glória a Deus. Aleluia. A preocupação dele é com a palavra, de impedir o homem de ter conhecimento. Ele diz lá em Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, como sacerdote diante de mim. Viste que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A falta de conhecimento te destrói. Para a sua vida, neutraliza você, impede você de crescer. Nós temos que crescer. Nós temos que crescer. 2 Pedro 3,18 diz: antes crescer na graça e no conhecimento. Lucas 12,52, Jesus é um modelo de imitação. Diz que o próprio Cristo crescia em estatura, graça e conhecimento. Então nós também temos que crescer. E a única forma de você crescer é aprender. Você tem que buscar aprender. Você tem que buscar conhecimento para você crescer. A falta de conhecimento vai nos parar. O que mais pode acontecer na vida de uma pessoa sem conhecimento? Número 2, uma pessoa sem conhecimento vai sempre ser o último da fila. O último da fila. Olha para o céu aqui. Entre o cego e Jesus, que é o objetivo deles, existe uma multidão. Entre o cego e Jesus, que era o que eles queriam, existe uma multidão, mas como eles eram cegos, eles eram o último da fila. Se você não crescer em conhecimento, você também vai ser o último da fila. Sabe o que significa ser o último da fila? Ser o último da fila significa perder grandes oportunidades. Ser o último da fila significa perder grandes oportunidades. Porque se você não domina nada, se você não tem conhecimento de nada, você vai lugar para quem tem. Eu tenho dito isso, nós temos aqui alguns jovens, tem pessoas aqui que são pais, avós. Então eu quero deixar aqui uma palavra para jovem, para você que tem filho, você orienta ele, a Bíblia manda nós orientarmos. Provérbios 22:6, isso para o menino, no caminho em que deva andar. Uma pessoa sem conhecimento vai perder grandes oportunidades. E hoje o mercado lá fora está à procura de gente que domine o que se propõe a fazer. Se você não domina, você vai jogar para quem domina. Se você não se preparou, você vai jogar para quem se preparou. Gênesis capítulo 3, versículo 19 diz o texto lá: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Sabe o que é pão? Pão é tudo aquilo que vai suprir suas necessidades físicas e materiais. Aleluia. E a qualidade, a quantidade das necessidades físicas e materiais depende do teu esforço, depende do teu suor. Ou você se esforça e se prepara para a vida, e aí você vai ter um pãozinho de uma qualidade melhor, uma quantidade melhor, ou você então fica parado, vai ter um pãozinho muito luxuoso. Duvido também. Ou duvido.
Você, eu, ou ser humano. Tudo que você tem, tudo que você é resultado de oportunidades e escolhas que você fez no decorrer da sua vida. Tudo que você é e tudo que você tem é resultado de oportunidades e escolhas no decorrer da sua vida. E Deus trabalha assim. O que Deus diz para o povo lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19? Deus está falando de oportunidade e escolha com o povo. Deus diz para o povo: olha, os céus e a terra dão hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Olha o que Deus está falando. Deus está dizendo para o povo: olha, eu tenho dado a vocês oportunidades para escolher entre vida e morte, bênção e maldição. Escolhe a vida. A vida é feita de oportunidades e escolhas. Uma vida de bênção ou de maldição depende da sua escolha. Então você escolhe que tipo de vida você quer. Você quer uma vida de maldição? Faz escolhas erradas. Você quer uma vida de maldição? Perca grandes oportunidades. Vai ter vida de maldição. Você quer uma vida de bênção? Se prepare para as oportunidades que Deus tem para você. Vida de bênção. Vida de bênção. Aleluia, glória a Deus. Agora, se você não se preparou, você vai perder grandes oportunidades. O que mais a falta de conhecimento pode gerar na vida de um homem? Primeiro, uma pessoa sem conhecimento perde oportunidades. Uma pessoa sem conhecimento vai sempre ser o último da fila. Uma pessoa sem conhecimento vai viver da ajuda dos outros. Olha aqui o que diz o texto. E eis que dois cegos assentados dentro da cultura judaica. O que o cego estava fazendo? Esperando esmola. Eles ficavam ali assentados esperando esmola. Quem chegava ali dava uma esmolinha para eles. Vida de dependência dos outros. Vida miserável. Uma pessoa sem conhecimento está sujeita a viver uma vida miserável. Viver da ajuda dos outros, viver da esmola dos outros. Vida miserável. Eles ficavam ali esperando esmolas. Vida miserável. Você sabia que a miséria, muitas vezes as pessoas se acostumam? Tem um pastor amigo meu lá de Vitória, uma vez ele contou para mim o seguinte: ele pegou um mendigo na rua, cortou o cabelo do cara, o cara estava fedendo, estava uma coisa horrível. Deu banho no cara, perfumou ele, cortou o cabelo, tinha um cômodo, um quartinho, um negocinho pequenininho, botou ele para morar lá, na casa dele, arrumou um emprego para ele, para o mendigo. O cara já estava trabalhando. De repente a gente chegava, se for procurar